Alguém pode perguntar: por quê? Existem tantas dificuldades. E nós poderíamos responder: é simples. Para separar o belo do extraordinário. É justamente para separar. Mas para isso também é necessário entender melhor que o plano original de Deus para os seus filhos compreende que procurássemos ser tão grandes quanto a nobreza e honra de nosso caráter, e as pessoas ansiassem se assemelhar a nós, e todos nós de Cristo, a única referência que temos, o único ideal a ser seguido, tão humildes e mansos, e as pessoas desejassem anelantemente em nos seguir, como seguiram a Ele, lembrando que não foi o poder divino que ele possuía, e aliás não se utilizou dele, que multidões o seguiam, justamente pela sua influência. Tão somente ela fazia que milhares seguiam após ele. Caráter, ponto. A capacidade de amar é apenas um detalhe, e de perdoar, sem intencionar julgar ninguém, é a insígnia celeste de realeza que ele possuía, que o mundo pôde ver, assim como está escrito no Evangelho de João, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, de forma que o oposto do amor não é o ódio, mas acaba sendo a cruel indiferença que o mundo tem arrotado na face de muitos. E eu não preciso de nenhum dom de vidência para saber que você já sentiu o hálito desta indiferença. Ele cheira mal, ele é nauseante. Mas aqueles que praticam não têm noção de como é horripilante a visão diante do universo habitado, diante de santos anjos e do próprio olhar de Deus. Se soubessem, pelo menos disfarçariam, não é mesmo? Por isso que um homem, ele continua sendo apenas aquilo que ele é capaz de conhecer, nada mais. Paulo dizia: aquele que pensa saber alguma coisa não sabe como convém saber. Primeira Epístola de Coríntios 8, verso 2. E o verso 3 diz: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Tudo isso ainda não pretendo dizer de forma alguma que eu vou mudar o mundo, mas eu garanto que vou despertar a mente de muitos que mudarão o mundo comigo, porque para isso nasci, por isso ainda meus pulmões enchem-se de ar, por isso meus músculos contraem, eu posso andar, eu posso ir e posso voltar, por isso meu coração ainda bate e o sangue na veia me mantém vivo. Minha mente radiante, desejosa de proclamar aonde for, se possível sem palavras, que há um Deus vivo, começando em mim, assim como há um em você. Aleluia! E cada oportunidade que você perde, não apresentando esse Deus vivente em tua vida, você perdeu 100% das chances que teve. Igualmente, quando você perde 100% das fotos que você nunca tirou, das palavras que nunca falou. E não se assuste com isso, porque qualquer jornada de milhares de milhas começa com um passo de cada vez, por menor que possa ser a passada. Aí você faz escolhas, ou segue até o aeroporto mais próximo, ou pratica o que está escrito,
porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão. Presta atenção, voarão com asas como águias. Esses correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque eles esperam no Senhor. E a promessa vai bem além. Então, está escrito: te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Glória a Deus nas alturas. Isaías 40, 31 e 58, 14. A escolha é tua, sempre será tua. E preste atenção, porque os anjos não podem escolher por você. Nem as pessoas que você ama, como seus pais, como um cônjuge, como um filho, não podem escolher no seu lugar. Nem Deus mesmo o faria. Portanto, qual é a tua escolha? Quando não escolhemos nada, já fizemos uma escolha. Vale salientar essa pauta também. Nada sempre será nada. Não é verdade? E então, para mim, naquela noite, Lilian se levantou da mesa e começou a entoar em alta voz, melodiosamente, exclamando o meu nome e afirmando: Deus existe! Deus existe! Fernando Lux, Deus existe! Deus existe! Eu nunca vou me esquecer do rosto dela, dos olhos, como ela olhava para mim, como ela olhava para sua família. Ela nunca olhou dessa maneira antes. Havia um brilho de esperança em seu olhar. Será que você é capaz de me entender? Então concluímos o estudo daquela primeira noite de segunda-feira. A hora era avançada porque ela fazia perguntas incessantemente. Todos escutavam. Havia momentos de suspense, que havia um certo silêncio sepulcral naquele ambiente. Até que se ouvia o manusear da Bíblia para mostrar para eles como estava escrito, como Deus havia dito. Que seja um lema na tua vida como é na minha. Eu só considero o que Deus disse. Se Ele não disse, não vai ser encontrado nos 66 livros da Bíblia, não é verdade? Então, despreze qualquer coisa que não serve para atestar confiabilidade pelo que o Senhor falou. Do contrário, haverá enganos. Quando vi o horário, eu me levantei, já até um tanto assustado, porque eu estava atrasadíssimo. Mas para eles mal tinha começado o estudo. E eu disse que semana que vem retornaria, mas ela disse: não, de forma alguma. Ela segurou nos meus braços e disse: Fernando, eu apelo em nome de Deus. Amanhã, Fernando, amanhã continuaremos. Nós não podemos esperar por uma semana. Agora, o rosto estava marcado por preocupações severas. O que você acha? Tinha eu escolha? Terça-feira, 8h, lá estávamos nós novamente, sentados na mesma mesa. Éramos 8. Ainda que Mary Ann estava na sua caminha e David ainda no ventre de sua mãe, todos apostos para receber o que está escrito, segundo diz o Senhor. Você entende? Eu me recordo muito bem que caiu uma tempestade lá fora. Que bom que ela não durou tanto. Apenas quando eu fosse sair de lá,
eu ia poder ver o que aconteceu. Meu carro estava inclinado, com as duas rodas numa calçada muito alta, que eles fazem de propósito para que a água da chuva não atinja o piso da passagem deles. E o meu carro estava com o vidro aberto, eu me esqueci aberto, do lado mais alto. E por incrível que pareça, não havia uma gota d'água que houvera umedecido os bancos ou caído dentro do carro. Não é fantástico o que possivelmente algum anjo protegeu aquele carro? Porque ia ser um pouco desagradável sair de lá com o banco todo ensopado. Você não acredita? Deus é terrível nos seus feitos maravilhosos. Moisés dizia isso, Êxodo 15, verso 11. E eu também o digo. Mas eu não havia saído ainda, lembra-se? Nós íamos começar o estudo e assim o fizemos. Às vezes parávamos algum instante e ela me dizia: o David está se mexendo. Eu tenho certeza, dizia ela, ele está acompanhando também o estudo. Você acredita, Fernando Lux, que ele também está sendo abençoado? Eu disse, sem pestanejar. Lógico que sim. Todos que recebem a sã doutrina, os ensinos dos céus, são abençoados. Até bebês, como a Mary Ann ali do lado e o David dentro da barriguinha de sua mãe. Carlos sentiu uma paz que não precisava dizer nada. Ele via tudo aquilo, seu rosto sereno, totalmente diferente daquela noite de domingo na igreja, aonde ele exasperava sofrimento, dúvidas, tristezas, dissabores e tudo mais. Agora, calmo e sereno, ele recebia a palavra de Deus. Dia após dia. Assim foi na quarta, assim foi na quinta, na sexta. Sábado, ela estava conosco à igreja. Domingo também. Segunda, retomamos o estudo. E não paramos até o 20º, quando, de repente, você nem acredita. O dia seguinte, ela não pôde receber, porque ela havia recebido o David. Ele nasceu naquela manhã. Nasceu belo, forte, mas, infelizmente, ele havia sido contaminado pelo sangue da mamãe. Ele era portador também do HIV. Eles iriam reagir como? Como você imagina? Agora avançando no conhecimento do caráter divino. E uma confirmação como estas. Mas ao mesmo tempo, veja bem o que aconteceu. Assim que esse garotinho foi removido do útero de sua mãe, os médicos que o acompanhavam toda a gravidez agora iam remover aquele tumor, mas ele não existia mais. Eles olharam de uma forma pormenorizada, mas não encontraram. O tumor havia se dissipado. Ela não tinha mais uma formação carcinogênica. Foi parto normal, o que também não era esperado. Ela não tinha uma condição para poder ter um 5º filho em parto normal. Mas na noite seguinte, eu recebi a ligação.
Você pode imaginar o que estava do outro lado da linha? Era a Lilian, já em sua casa, com seu bebê. Eu não sabia dessa história ainda. Ela me disse: Fernando Lux, precisamos retomar o estudo. Era no final da tarde. Ela disse: precisa ser hoje, eu quero te contar tudo. Você acha que eu pude ir? Não, eu não podia, mas eu fui. Eu desmarquei compromissos. E lá estava eu. Aí fiquei sabendo de tudo. Que o tumor já não existia. Que ele, o David, estava infectado. Mas ela e o esposo olharam para mim e disseram: Fernando, não tem importância. Esse Deus que você está nos apresentando está cuidando dela, está cuidando de nós. Não importa o vírus, não importa o exame, o que importa é que nós queremos conhecer mais esse Deus. Não é demais? Imagina meu coração. Imagina como eu me senti ali. Ao mesmo tempo, procure medir um grau de responsabilidade diante do Deus que eu estava apresentando para eles. Mas eu tinha alguma autoridade para apresentar esse Deus, porque esse Deus havia mudado completamente a minha vida. E se você não conhece o meu testemunho, talvez você não vai entender a intensidade da minha fé naqueles dias. Hoje é maior, tá? Louvado seja Deus! O bebê era lindo. É certo que ele tinha os traços do pai, mas ressoava em seu rosto a beleza da mãe e aquela áurea angelical que bebês têm sobre eles. Lilian, por incrível que pareça, estava orgulhosa. Não importava a situação de saúde e o altíssimo risco que corria, tanto ele quanto ela. Mas ela estava segura, porque ela percebia que estava conhecendo o verdadeiro caminho. Não é fantástico? Você já conheceu este caminho? Você já teve uma experiência como esta? Você pôde mergulhar nas promessas de Deus? Você sabe quantas são? Você se atreveu a contá-las na Bíblia? Você sabe que Ele se manifesta vivo diante daquele que crê? O Criador disse: aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios, eu digo rios de água viva. 7:38 do Evangelho de João. E quem tem sede, venha a mim e beba, é o verso anterior. E 4:14 diz: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. A sede deste mundo acaba, é estancada quando você experimenta desta água que ele te oferece. Eu bebi desta água, você pode me entender? Eu bebi. Esta água, ela cura, ela transforma, ela vivifica. É um fluido regenerador. E até morto pode ressuscitar. Eu estava morto. Apenas existia. Não pude conhecer o que era viver depois da catástrofe que me acometera. E o verso ainda diz: porque a água que eu lhe der
E aquele que a beber, esta água se fará nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Ela significa eternidade, meu irmão. Ela significa uma vida sem fim, minha irmã. Amigos, considerem isto. Não é eu que estou dizendo, é Deus. Ainda que você não acredite em mim, acredite no que está escrito. E sua vida será redondamente transformada, como amigo foi, e está sendo ainda. E eu mal comecei a praticar todos esses ensinos, porque eu estou aprendendo. E nós estamos aprendendo juntos, porque o meu e o teu professor, neste canal, é somente o Espírito Santo. Eu me sinto no berço ainda, tentando me segurar nas grades, para sair de lá e começar a aprender a, ao menos, engatinhar. Mas enquanto eu não conseguir, eu vou me arrastar. Mas eu vou seguir em frente, ainda que arrastando. Eu não vou deixar essa estrada esperando por muito tempo, porque o que me espera além dela é um lugar onde o chão é todo de ouro. E essa cidade, ela é de ouro e cristal. Para entrar nela são 12 portas, ou portais, todos feitos de uma única pérola. São 12. E eu quero entrar por uma delas. E eu amaria entrar com você, que me ouve, ainda que eu não te conheça. Por que não? De repente, Deus nos permite que nos encontremos antes de entrarmos, e entraremos juntos e encontrar Jesus. Amém? É incrível. Mas Lilian e Carlos e os meninos, até os cachorros ficavam quietinhos. De vez em quando um gato dava um pulo, mas eles riam, as crianças, mas logo voltavam a prestar atenção. Lilian, de uma certa forma, queria que eu morasse ali, porque não conseguia sair se não estivesse perto da meia-noite. E assim foi naquela também. E no dia seguinte, e depois do dia seguinte, e chegou a 28ª lição, que concluiríamos o estudo. Eu acredito que você não é capaz de entender o que estava se passando ali. A sensação que eu tinha é que havia uma áurea sobre aquele lugar. E na verdade, eram anjos que cercavam aquela pequena edícula e não permitiam que anjo mau nenhum pudesse tocar em qualquer um deles. Com certeza, aquela morada era a mais iluminada de toda a comunidade. Quando eu entrava ali, a despeito do aroma do lugar, a despeito do lugar ser tão pequeno e tanta gente lá dentro, eu tinha uma sensação de espaço, de liberdade. Era a presença de Deus, o Espírito do Senhor e anjos dentro e fora. Era impossível o mal penetrar ali. Será que você pode me entender? Então, Lilian me disse, de uma forma direta, imperativa até, mas eu vou te dizer amanhã.
prepare o seu coração, porque ela só me surpreendia. Acho que ela surpreendia até Deus. Deus é fantástico. Deus se permite ser surpreendido. Sabe por quê? Porque Ele ama surpreender seus filhinhos. E só não surpreendeu você ainda, provavelmente porque você não deixou. Enquanto você não permitir, Ele não vai fazer isso. Eu não permiti por 40 anos. Eu sei do que estou falando. E eu oro por você. Não só uma nem duas vezes. É diuturnamente. Eu falo você sim, que está me ouvindo. Nós somos um grupo de mais de 10.000 guerreiros de oração. Aqueles que lutam do Vale da Luz contra o Vale das Trevas. São pessoas que amam interceder. São pessoas que têm um enorme prazer. Faz parte do estilo de vida orar e jejuar. E quando você está conosco, você é coberto por essa áurea de oração. Miriam e Carlos e seus filhinhos eram cobertos. Roger, Derek, Ernest, Marianne, David eram cobertos. Até os animaizinhos eram cobertos. Nós pedimos que um distintivo do céu esteja sobre você e sobre teu lar. Ainda que alguns não conseguem fixá-lo na parte mais nobre. É o coração, não do peito. Aquele do peito é só uma máquina de bombear sangue. Eu digo o coração da mente, o lobo frontal, o ponto de Deus, que é o córtex pré-frontal, da onde se iniciam verdadeiros caminhos neurais que iluminam a vida, primeiro dentro de você. Por isso que com autoridade Jesus disse que você é a luz do mundo. 5,14 do Sermão da Montanha, Evangelho de Mateus. Aceita pelo menos porque Ele disse, não porque eu disse. Foi Ele, Jesus de Nazaré. E eu sinceramente espero que essa história ensine você a se desarmar. Eu levei uma vida para me desarmar e tirar a capa desse mundo. Porque essa capa, se você raspá-la um pouquinho, você vai enxergar ali uma camada de orgulho, de jactância. Mas um pouco para baixo tem egoísmo, tem desprazer, tem indiferença, o hábito de julgar, de cobiçar, de invejar. Tudo isto são traços luciferianos e você sabe. E não é que nós não o temos, nós não o pudemos evitar. Nós temos agora que aniquilar isto. E a única maneira é causando uma metilação dos nossos genes compostos dessa artimanha do mal. Metilação é como fazê-los hibernar dentro de nós, ficarem em silêncio, sem poder agir e nos autossabotar. Paulo bem dizia, eu sei que na minha carne não habita bem nenhum, 7,18. A Epístola aos Romanos. Então, nós herdamos isto, irmão. Nós somos detentores dessa marca do inferno, irmã, mas nós não temos nada a ver com ele. E só há uma forma de fazer esse aniquilamento bem sucedido. E essa história vai mostrar para você. É fantástica. Porque Deus é fantástico. Amém? Não perca amanhã por nada. Desta madrugada, que eu oro por você e digo que alguns estão num grupo, seja de WhatsApp, seja no Telegram. Qual é a diferença de só estar ouvindo aqui no YouTube?
é que nesses canais a gente passa o link nas madrugadas e passamos também um banner. Neste banner tem uma mensagem de Deus para você. Aquela mensagem cada um vai entender como Deus quer que você entenda. É algo que não é mágica, é o poder sobrenatural de Deus, que muitos não estão recebendo, porque não fazem parte do grupo. Então, os que estão no grupo contam com a cobertura diuturna dos mais ou quase 11.000 guerreiros, do qual eu sou apenas um participante também. Eu queria muito que você pudesse ter a gestão do céu sobre tua vida, sobre tua família, sobre teus negócios, sobre tuas lutas, sobre tuas dores, sobre tuas enfermidades. Eu não preciso ter dom de profecia para saber que muitos de vocês possuem enfermidades. Mas nós possuímos um Deus que cura todas as enfermidades e tira todas as dores. Promessa dele mesmo, não é minha. Graças a Deus por isso. Isaías 53, versos 4 a 6. Toma posse. Entre nos grupos e seja um recebedor. Eu sou um recebedor. Porque esta mensagem da madrugada que vem do céu para mim, eu a recebo a cada amanhecer. Eu oro sobre ela e peço que Deus me ajude a compreendê-la e praticá-la. Isso tem mudado a minha vida. Eu falo diante de Deus e dos santos anjos, isso tem mudado a minha vida. Isso mudou a vida de Lilian e de Carlos e dos seus filhos. Você precisa experimentar, porque senão você vai ser só um ouvinte e não um protagonista, como Deus te criou para ser. Aquele que faz acontecer, que muda as mentes incautas deste mundo, desarmando os paradigmas que são mortais. Há poder no nome e há mais poder na conjunção da palavra, do sangue e da esperança que Cristo é para você, é para mim. Porque o nome, se não for proferido com amor, ele não emana poder. Mas quando você aprende a conhecer melhor esse Deus, é impossível não amá-lo. Eu vivo uma paixão por ele. Eu falo diante dele, que sonda e conhece o meu coração. Pai, hoje eu precisei avisar os amados que eles precisam receber a mensagem diária. Que eles podem. Isso, Pai, é de graça. De graça recebemos e de graça nós damos. Nós não estamos aqui para vender nada. Dentro de um mercado onde vidas são mercadejadas, até em igrejas que não valorizam o sangue derramado. Ele não cobrou um centavo para abençoar, nem um centavo para curar, nem um centavo para expulsar demônios. E eu não preciso ser filho de profeta para saber que muitos daqueles familiares que nós temos e amamos são manuseados, são influenciados e às vezes possessos de espíritos imundos das trevas. Mas há um poder que é sobre todo o poder, que é este que nós queremos ajudar as pessoas a compreender como tomar posse dele. Não tem duas maneiras, né, Pai? É apenas uma. É apenas uma. Eu queria dizer tudo hoje, mas eu tenho que permitir que o Espírito ajude cada um a assimilar o que lhe compete assimilar e o que quer assimilar, porque muitos, é como o Senhor disse,
Quantas vezes não quis eu juntar os teus filhinhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês disseram que não. Tornai-vos para mim. Mas vocês disseram, tornarmos em quê? Em quê? Como bem escrito está em Malaquias. Eu amei vocês, mas vocês disseram em que o Senhor nos amou. Misericórdia, Pai. Nós somos tão incautos, tão indiferentes, tão frios, muitas vezes, Pai, que se misturar essa frieza com o calor da presença de Deus que nós ignoramos, nos tornamos mornos, vomitáveis, causador de náuseas. Há poder, todo poder, no nome daquele que sangrou até a morte na cruz, para mudar essa história, nefasta história, como a minha foi, e foi transformada da água para o vinho. Nessa madrugada, ou na hora que cada amado puder ouvir, Pai, ajude que eles desejem de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de todo entendimento,